Tá começando mais um BIMcast, o seu podcast de BIM e tecnologia. Aqui comigo, meus sócios, amigos e parceiros para toda a vida. Rodrigão, Santa Paz? Opa, na paz. Perdigas, na escuta? Tranquilo. Perdigão tomando aquele solzinho gostoso. Vai ficar moreno, hein, Perdigão? Nossa, velho. O solzinho Quem tá quer gostoso frango assado aqui. hoje vai ter, viu? Franguinho perdigão assado hoje aqui, ó. Fala, Marlinho, na escuta? Opa, salve, salve. Diz o Marlinho que é fã dos Beatles, né? Eu não vou muita fé nisso aí, não. Duvido. Duvido. Acho que Tem ele minhas sabe três dúvidas. músicas. Acho que ele sabe três É músicas. uma marca legal de roupa. Tá bom, acho que dá pra ficar por aí. Galera, hoje nós vamos falar do BIM 9D, seguindo nossa saga aí sobre BIM, né? Vamos falar hoje principalmente de produtividade. Como podemos ser menos prolixo na execução das nossas etapas, na execução dos nossos processos, como podemos aumentar a nossa eficiência, como podemos enxergar de forma mais clara a exata execução das etapas nos momentos oportunos e minimizando espaço para estoque, minimizando espaço de canteiro mal organizado. Então, a gente tem certas etapas que precisam se seguir na construção civil e elas são impactadas por como nos planejamos para a sua execução. Então, eu diria que o BIM 9D, ele está muito atrelado à parte de cronograma, ele está muito atrelado à parte de planejamento como um todo, ele está atrelado com a parte de quantitativo também, e acredito que quando a gente faz esse pacote, engloba todos esses pontos, a gente chega num bom entendimento do que de fato é o BIM 9D, né? Marlinho, por onde a gente pode começar aqui essa abordagem? Bom, podemos começar citando que o BIM 9D é um conceito adaptado, né? Um conceito de Lean Manufacturing adaptado da indústria de produção de equipamentos e indústria automobilística, né? Sim, então, as grandes montadoras americanas e japonesas. Exatamente. E ali a gente está pensando muito em produção sob demanda, né? Uma produção rápida e eficiente, com qualidade. E existe uma adaptação de todo esse conceito para a construção civil, né? Formando aí o 9D do BIM, que é um conceito relativamente novo, né? Em literaturas mais antigas isso não existe. Então, nas mais recentes, né, o oitava, a nona e a 10ª dimensão existem nas literaturas mais recentes. E trata justamente sobre isso, é você reduzir a quantidade de erros, reduzir o tempo de trabalho, né, o tempo do ciclo de uma edificação BIM, o tempo de ciclo de construção, e os custos que isso gera, né, o custo que isso tem. Então, se você reduz o tempo, você reduz o custo daquilo e aumenta a qualidade. Basicamente, o foco disso é produtividade, né? Produtividade é produzir com mais qualidade no menor tempo. Em geral, é isso. Perfeito. E aí, Rodrigão, da sua parte, BIM 9D, por onde a gente pode seguir? O que eu sei é que tem uma etapa assim no BIM 9B que... BIM 9D, né? Eu acho que eu falei BIM 9B. Que, assim, é a parte onde a gente padroniza os processos, né? Então, a gente tem várias etapas na nossa obra, né? Desde a prospecção com o cliente até a entrega para o cliente, né? Então, tudo isso passa pelo projeto, passa pela obra, pelo gerenciamento, pela compatibilização, enfim, né? E aí a gente tem que padronizar esses processos, né? Para que seja uma coisa única, né? Não, o BIM 9D não pode ser algo que, aqui na minha empresa é dessa forma, aqui na outra empresa dessa forma. Não, seria interessante padronizar esse processo, né? Até mesmo colocar em norma, alguma coisa do tipo, mas eu acho que não se aplica. Mas realmente ter um documento onde você padroniza um processo de como trabalhar em BIM, né? Acho que já entra nesse mérito, né? Entendi. Então, cada obra é única, né? É claro que toda obra tem seu imprevisto, né? Não tem como a gente fazer... toda obra é igual, né? Não, isso é mentira, né? Tipo, os processos podem ser iguais.
Acho que o BIM 9D é mais ou menos nesse caminho, né? Cada obra é uma obra, cada projeto é um projeto. E aí existe a dificuldade de você ter um padrão construtivo, né? Isso. Principalmente num país como o Brasil, que tem muito trabalhador independente, autônomo, que trabalha ali no serralheria da esquina e tal, né? Então existe essa dificuldade. Sem dúvida. Ô, Perdigas, dentro desse conceito BIM 9D, a gente tem um item chamado processo, e esse item chamado processo, ele é bem genérico, né? Como que a gente pode, digamos, especificar o correto processo na implementação do BIM 9D? O que acontece? Uma coisa que eu acho, é uma frase que eu acho que é muito impactante dentro do BIM 9D, que é o assim: eu tenho que desperdiçar o mínimo possível de tempo com as atividades que podem englobar um processo, né? Só que eles não trazem valor agregado. Eles efetivamente não fazem com que o meu produto seja executado mais rapidamente. Então, o que acontece? Por exemplo, se tratando de processo, então a gente tem um esquemático de fazer uma reunião semanal, uma na segunda-feira e uma na sexta-feira, sobre o que vai se iniciar e sobre como que vai se finalizar, o que foi finalizado até sexta. Digamos que essas reuniões, por algum motivo que seja, elas acabam sendo improdutivas, demora muito, nem todo mundo que está participando daquela reunião faz de fato parte daquela etapa daquele processo. Normalmente as reuniões de sexta-feira são mais produtivas, elas impactam mais na visão, no mapeamento do que está sendo executado, do que tem para ser executado. Então, às vezes, um processo como está sendo feito, isso eu só estou citando um caso bem específico, pode ser melhorado. E isso tem muito a ver dentro da metodologia do BIM 9D sobre desperdiçar o mínimo possível de tempo com as atividades que de fato não exercem uma boa produtividade, não aumenta a nossa eficiência, e destacar e dar maior prioridade aos processos que de fato aumentam a nossa produtividade e nos torna mais eficiente. Bom, os projetos quando entram no BIM, a partir do estudo preliminar, têm se mostrado mais eficiente. Então, beleza. Esse é um processo que eu preciso dar maior prioridade. Eu preciso evoluir ele. Eu preciso parar de trazer os meus projetos para etapas subsequentes em CAD para depois transformar para o BIM. Então, eu acho que seria mais ou menos essa a resposta de processos que a gente pode, pensando no BIM 9D, evoluir. Porque, assim, de fato, precisamos ter processos, mas como eles são feitos e se eles estão sendo eficientes ou não, é aí que entra, eu acho que a priori, o nosso olhar crítico em cima deles. Veja, a gente tem tecnologias aí, softwares, sites, né, que ajudam a gente, automatizam muitas tarefas também que acabam se tornando repetitivas, né, e que, assim, você tem uma tarefa ali que você tem que fazer toda semana, né, é uma tarefa padrão e que, você desprender um tempo ali para executar essa tarefa, você pode transformar isso numa rotina automatizada, por exemplo, e te desprender o tempo, né, nessa etapa, e você também evita o erro humano, né, que possa ocorrer. Porque se você tem um padrão, você tem um processo ali definido e uma forma automatizada de executar aquela tarefa, você elimina a chance de dar algum erro e você otimiza o seu tempo, tanto o seu tempo pessoal ali da execução, quanto o tempo do processo como um todo, né? Então, utilizar tecnologias a nosso favor é uma tática aí que a gente precisa implementar realmente em todos os processos, em todo a vida útil, né, de uma obra, para poder realmente a gente conseguir também agregar valor e otimizar o nosso tempo. Acho que algo interessante, que é uma das coisas boas que a pandemia pode trazer para a gente, é justamente esse avanço da tecnologia, principalmente do home office, né, da gente poder
marcar reuniões, algumas calls bem rápidas, né, com clientes que estão longe, com escritórios distantes, né, porque eu lembro que antigamente as reuniões que envolvia a equipe toda eram a priori presenciais e levavam um Sim. dia inteiro, entendeu? Exato, o seu Então, eu deslocamento. lembro dos meus gestores, né, tipo, chegando no escritório e tendo que se arrumar, tal, se preparar para ir para uma reunião presencial no escritório e tal. E, e eles ficam o dia inteiro lá discutindo. E às vezes eu sentia, quando eles voltavam, eu sentia que não foi produtivo, porque eles ficavam escutando, tem muita cabeça branca lá, né? Tipo, muito cara antigo, às vezes não abre mão, quer falar, né? Quer mostrar trabalho, puta, eu fiz assim e tal, fiz assim, e às vezes não resolvia muitos problemas, entendeu? Ficava focado em um só, às vezes, né? Enfim, não andava a reunião. Então eu sentia muito isso. E e essa questão do home office veio para realmente otimizar, né, esse tempo de reunião, que você acaba só chamando as pessoas específicas mesmo, fazendo uma call rápida, de 10, 20 minutos, resolve aquele problema. E se precisar discutir algum outro problema, chama de novo, discute e vai indo, entendeu? Vai É, resolvendo problemas, né? É uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, né? ô, Mariano, É Além. um misto, né? fa- É um misto de metodologia ágil aí, com simplificação de fluxos, isso. né? Ô, Mariano, eu queria trazer isso mais para o BIM. Uhum. Como que a gente pode correlacionar essa, digamos, produtividade mais eficiente, essa execução mais rápida? Porque, assim, a gente tem, você citou aí a questão das montadoras e tudo mais, visões diferentes, né? As montadoras americanas seguiram por uma linha de, de produtividade em maior escala, maior quantidade de estoque. As montadoras japonesas foram para uma linha mais eficiente, menor quantidade de estoque, mais feito sob medida, maior atenção aos detalhes. E uma frase que eu acho bem bacana é: se você não corrigir uma falha na sua primeira etapa, no seu primeiro momento, na sua primeira revisão daquilo, que momento você vai corrigir, né? O conceito traz o seguinte: se você errou, não faz de novo. Arruma o erro antes de fazer Exatamente. novamente, pra você não errar de novo, né? Exatamente. Porque Uhum. assim, se você for entregar o projeto no básico, e ele está errado, ele tem algo incorreto, e você não vai revisar agora, desculpa, mas se você não vai revisar ele agora, você vai revisar ele quando? Isso. E como que a gente traz isso para o BIM? Falando em projeto, falando construção, como que você consegue linkar exatamente? Tem um outro lado que logo mais eu comento. Tá. Vale destacar dentro disso que é o seguinte: o conceito traz uma ideia, entra de novo no modo de pensar, né? Bem, para mim é um modo de pensar. Então, entra de novo nessa questão. Você comentou no começo do episódio que puxa um pouquinho para o planejamento também. O conceito, ele fala, Vou além entrar de aí. projeto do produto, ele fala sobre projeto do sistema de produção. Então, eu estou fazendo o projeto de novo, é uma adaptação, né? É uma adaptação da indústria automobilística para a construção civil. Então, a gente vai citar pontos do conceito da indústria automobilística e fazer o vínculo disso com a indústria de construção civil. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente tem o projeto do produto, a gente tem um projeto de uma edificação, e o projeto do sistema de produção, a gente está falando de logística. Exato. A gente está Tem pensando, muito link aí. num tempo que vai levar para realizar determinada tarefa. Vamos partir desse princípio. Começo de obra, canteiro de obras. Isso é primeiro ponto, assim, um dos primeiros itens da lista 9D é esse, canteiro de obras. Como é que a gente vai fazer para eliminar atividades inúteis do pessoal, dos operários, do quem está trabalhando, né? Lá se diz chão de fábrica. Aqui é o cara que põe a mão na massa, que vai lá, vai escavar, vai concretar, né? O cara que vai de E, fato e colocar a aí, mão na massa. falando em canteiro, a gente também está Uhum. falando de alojamento, está falando de estoque, está falando de locação de materiais, que é um ponto aí do que eu mencionei que eu entraria, que é justamente o seguinte: se lá no seu projeto você elencou alguns determinados materiais, assim, a gente tem uma veia mais voltada para instalações, mas tem outras linhas também, né? Porque, assim, na arquitetura você tem todo o lançamento dos materiais, dos acabamentos. Então, digamos que assim, com o planejamento que fazemos,
sabemos as etapas que subsequentemente teremos aqueles produtos. Pelo BIM, conseguimos elencar exatamente qual deve ser o produto. Produto esse aprovado pelo cliente. Ou ele e o similar. Cabe à gestão desse processo aí, para ser mais efetivo, quando que tem que ser feita a cotação, quando que tem que ser feita a contratação do produto, do material, do serviço, quando que este produto deve estar na obra. Porque assim, eu não vou comprar o piso e deixar na obra, sendo que eu vou usar ele daqui 6 meses. Se for possível, junto ao contratante, eu só ter esse piso 1 ou 2 semanas antes de iniciar a execução daquela etapa, é quando eu devo ter aquele piso. Ocupa um espaço no estoque que eu não preciso ter, cria uma certa situação desconfortável dentro do meu canteiro, que às vezes pode ser muito reduzido pelo espaço que eu tenho. A gente tem muitos prédios hoje sendo construídos ao redor de residências, porque compra-se várias residências ali e monta-se um novo condomínio. Então, o espaço não é grande, não é fácil. E a gente precisa ser mais eficiente nessa linha, né? Então, é um link que eu faço dentro do BIM, em cima do que você está falando do canteiro. Sim. Não quero ter roubado o seu pensamento. Não, parte dele foi. Não, mas você citou ali a questão do estoque, né? É um outro gatilho muito importante do conceito, que é justamente para você evitar desperdício. Sim. Acontece muito em obra residencial, o cara compra um volume muito grande ali de cimento, de areia e tal, e perde esse material com o tempo. Não vai usar agora, ele perde esse material. Então, como é uma adaptação, né, o conceito para a indústria automobilística surgiu lá, quando a Toyota criou, em 1920 alguma coisa, que tratava sobre justamente isso, atender a demanda, a produção sob demanda. Então, trazendo para a construção civil, a gente está falando de trabalhar com pacotes. Uma metodologia WP, por exemplo, algo nesse sentido. Trabalhar com pacote de construção. Então, eu não vou construir a casa, eu vou construir a sala, depois eu vou construir o quarto, depois eu vou construir a cozinha. Assim você vai ter uma eficiência maior, uma produtividade, porque você vai fazer mais rápido. Não vai esperar um mês para chegar o material, né? Você vai comprar pouco, só para aquela determinada atividade, né? Então você vai gastar menos naquele pacote, vai construir com mais assertividade, sem desperdício e qualidade, porque você vai diminuir o tempo e vai estar produzindo exatamente aquilo que foi projetado naquele pacote, naquele momento, né? Esse estudo de tempo tem que ser minucioso nesse sentido. E aí entra também alguns equipamentos mais específicos que são muito caros, né? E que você tem que comprar com a grande antecedência. Por exemplo, vou citar um caso, um transformador. Um transformador você tem que comprar com antecedência, porque ele precisa de um projeto próprio para ele, esse projeto precisa ser aprovado junto à concessionária, aí precisa do tempo de fabricação, o tempo para entrega. Então, se você faz toda essa gestão BIM antes, identifica exatamente como que tem que ser e tal, faz todo esse processo, deixa isso documentado com todas as informações necessárias, você consegue ser produtivo, consegue ser efetivo. A gente comentou mais cedo a respeito do BIM e do CAD, né? Só dando como exemplo... Colocar o CAD na conversa é falta de respeito. No episódio do BIMcast, mas vai ser um momento oportuno para isso. A gente tem Se arma aí, Marlinho, que agora vem. Agora é a hora, né? O que acontece? A gente tem alguns gráficos, né? Eu não sei se a gente conseguiria colocar eles por Diego depois na nossa gravação, mas que trata sobre o custo que a obra acaba por ter por trabalhar em CAD todo o seu processo, por trabalhar parcialmente em CAD e depois ter que revisar, e por trabalhar em BIM. Você queria comentar a respeito dele, Marlinho? Cara, quando a gente falou um pouco sobre isso lá no começo dos podcasts, né, que a gente foi apresentar o conceito BIM, isso está muito claro, né? Só o fato, basicamente, a ideia E só é que estamos você retornando para falar sobre isso, porque envolve eficiência. Continua. Isso. Não, basicamente a ideia do conceito BIM no geral é o quê? É a troca de informação com transparência entre todos os envolvidos, né, num projeto e numa construção, e a tomada de decisão com qualidade, com análises anteriores, né, ao que normalmente era feito no método tradicional em CAD. Então, a decisão que eu tomaria no executivo, eu posso tomar no básico, eu posso analisar isso com antecedência e resolver esse problema. Essa é a principal chave, a virada. Porque a gente recebe, por exemplo, muitos projetos onde hoje o estudo de prumadas, o estudo da área técnica é feito em CAD. Eu sinto que a gente tem uma restrição
de dar esse próximo passo, de fazer isso em Revit, não é nem pelas instalações. Eu acho que é mais voltado pela questão arquitetônica. Só que assim, o que eu já tenho notado? Eu tenho notado que muitos escritórios de arquitetura já aceitam ter o trabalho de ajustar qualquer coisa que seja nela já no Revit. Então, tipo, por exemplo, existem casos onde muitas empresas estão entrando na etapa de estudo preliminar até o básico em CAD, e a arquitetura já definiu como conceito que vai ser Revit. Então, elas acabam exportando um arquivo DWG, que já sabemos que não é o melhor produto, e a gente trabalhando ainda dentro do básico. Então, assim, o que falta para as disciplinas de instalações já aceitarem iniciar os estudos em Revit? Porque as formadas já vão ser os seus tamanhos verídicos, os equipamentos já vão ser seus tamanhos verídicos. Eu, sinceramente, não entendo ainda essa resistência, viu? Assim, A única... Fala, Digão. Assim, o entender a gente entende, né? Isso não. aqui, né? O entender é isso aqui, né? Você disponibilizar uma equipe Revit para fazer, teoricamente, um projeto, um estudo preliminar que pode ser mudado de hora para outra, né? Pode ser mudado tudo. Então, você, às vezes, tem que apagar o que você fez e refazer. Então, né? Mas aí entra outro ponto, né? Aí essa é a questão. Falta isso, falta dinheiro e investimento para que você tenha, né? Você já faça isso, você já considere isso no seu orçamento, né? Então, a gente está num período de transição, né? Eu acho que a gente é um período de transição grande. Mas eu não acho que falta dinheiro, cara. Não, eu acho que também não falta acho. dinheiro. Sabe por quê, Rodrigão? É modo de pensar. Mas Rodrigão, eu acho que é não erro acho de que não falta processo. dinheiro no cliente. Acho que falta dinheiro no escritório de projetos, entendeu? Mas eu acho que Porque é não erro de tem ainda uma processo. equipe. Não, mas às vezes o gente mesmo tá falando cara que sobre faz isso. em Eu não acho Revit que é faz no CAD o estudo. Não, mas Mesmo cara. Sabe onde que eu acho que é o erro do projeto? Não, o nem erro de sempre. processo? Vou te Vai. falar onde que eu acho que é o erro do processo. É o mudar tudo. Porque assim, a etapa da consolidação das informações, ela é crucial para que assim, tem um coordenador que trabalhou comigo que ele até fala, Elias, se a gente chegou no pré-executivo e falou, vamos fazer a linha por aqui, e se a gente fizesse a linha a 4 metros ao lado, seria talvez a melhor opção hoje? Não, a gente vai fazer as 4 linhas aqui. A gente consolidou essa ideia, consolidou esse pensamento. Talvez, em algum momento ali, a gente fala, putz, esses pontos talvez fosse aqui, fosse um pouquinho melhor. Mas a consolidação da ideia, ela tem que estar clara. Então, e se mudar tudo, não pode existir. É um erro de processo. Eu entendo do pré-executivo, né, do executivo, beleza. Agora, quando você ainda está no anteprojeto, um estudo preliminar... Anteprojeto, para mim, já está valendo, Rodrigão. Acho que o estudo te deu razão. Passou do estudo... Mas, enfim, aonde você ainda está definindo a arquitetura, beleza, você recebeu a arquitetura. A arquitetura tem que prever a área técnica ainda, tem que prever shaft. Então você tem que mandar alguma coisa para eles, né, informando, aqui a gente precisa de prumada, aqui vai ter uma casa de bomba, aqui vai ter uma casa de bomba de incêndio, as áreas são tal, o reservatório é tal volume, né, então a gente vai precisar de um barrilete desse tamanho. Então, onde a gente ainda está numa definição de áreas, né, de projeto, você fazer isso em Revit, e assim, não é toda empresa que, tipo, tem uma equipe BIM, né, para fazer essa parte, né, grande, né, uma equipe BIM para fazer essa parte. Geralmente, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, você tem uma equipe em CAD, né, que faz essa parte de estudo preliminar, e geralmente sim é os cabeças brancas, né, porque eles não mexem em Revit, geralmente eles mexem em CAD, então eles acabam participando das reuniões, fazendo esses estudos, né, preliminares, e aí vendo com a arquitetura, com a estrutura, essas pré-definições, e aí só depois que já tem isso decidido, aí a arquitetura faz o modelo BIM certinho, e aí manda para a equipe de instalações
em Revit já começar a produzir. Porque você não vai ter que mudar aprumado, você não vai ter que mudar shaft. Beleza, uma aprumada não deu certo por causa da estrutura, ok. Mas não é tipo 80% do projeto, que isso pode acontecer no estudo preliminar. Então, assim, no meu ponto de vista, você fazer isso mais rápido, hoje, o escritório de engenharia não tem essa capacidade, né, de disponibilizar uma equipe BIM para fazer esse estudo preliminar, porque não tem ainda equipe, né, não tem como pagar. Por quê? Então, Porque a gente está num período de transição. A partir do momento que que os escritórios de engenharia já avaliarem, não, agora nossa equipe é só em BIM. Ok, então o nosso valor do orçamento é só em BIM. E o cliente enxergar que aquilo é só BIM, né? Ou seja, é mais caro, é uma forma de pensar. Então tem que chegar onde realmente paga. Então, se Acho o que eu cliente entendi. ainda não pensar que tipo, ele vai pagar mais caro por aquilo, infelizmente, os escritórios de engenharias ainda não vão disponibilizar a equipe BIM para fazer um estudo preliminar. Vou tentar fazer um resumo, uma sinopse do que você acabou de falar aí. Em via de regra geral, é o seguinte: os nossos escritórios, principalmente os mais tradicionais, vamos falar sobre os que trabalham há 15, 10, 20 anos aí no mercado. Até 40 anos mesmo. Não, isso é principalmente, né? A gente ainda tem muitos caras que são esses tradicionais, que sempre fizeram esse processo em CAD, enquanto eles ainda reinarem, enquanto eles ainda estiverem no mercado, enquanto ele ainda vamos estar. Quando a gente, daqui uns bons anos, ainda creio eu, mais uns 10 mais ou menos, provavelmente aí, Sim. aí eu acho que a peneira já vai ser outra, né? Muda-se as frutas velhas, entram frutas novas, e as frutas que hoje são novas são frutas mais consagradas a partir desse momento. Então, sendo essas pessoas mais consagradas, serão as pessoas que já estavam envolvidas no BIM, que pegaram o processo do BIM. E aí, de fato, existirá uma evolução possível no custo? Talvez não. Acho que às vezes a gente fala assim, não, mas aí o custo vai ficar mais caro. Não sei. Isso eu julgo Mas se você cobrar mais caro. Exatamente, Mas aí às entra vezes... naquela questão, né? O custo do projeto ele pode se elevar, mas a gente tem o ganho na execução da obra, né? é isso que eu ia no citar. time, eu acho que até no time de execução do próprio projeto em si, acho que existem algumas questões aí, porque assim, quando a gente põe de fato os elementos dentro do projeto, a gente consegue analisar de fato se aquilo é executável ou não. Eu acho que a gente evita algum... A gente já passou por situações assim, né? Eu já passei assim por um cliente que ele só consegue até recentemente, na verdade, semana passada, eu estava no escritório e o cliente ele cobrava a gerência, o escritório lá, que ele estava pagando e não estava vendo nada a ser feito. Por quê? Porque a obra dele não começou. Essa é a questão. Porque ainda estava na parte de produção, de detalhes, né? Vistas 3D, tal, dos ambientes, definições de layout, material. Né? Então, ele estava pagando, mas ainda não estava sendo feito. Mas é a forma de pensar, entendeu? O cliente, ele só enxerga que algo está sendo feito quando realmente está sendo levantado. Ou se você faz uma bela maquete. Ele hoje uma bela maquete já vendeu o apartamento. Então, hoje o cliente hoje ele ainda não dispõe de dinheiro, né? Não que ele dispõe, ele tem o dinheiro, mas ele não quer pagar tempo a mais no projeto. Mas de fato assim, vai ter um ponto aí, né? Um projeto mas aí em BIM... quem tem que falar isso para ele é a equipe, é a gerenciadora. Vocês do comercial tem que convencer o cara, de que se ele pagar num projeto grande, ele pagar ali 500 mil reais, projeto grande, tá? Estamos falando de projeto grande. 500 mil reais, já trabalhei em projeto de grandes laboratórios, né? Estamos falando de valores altos. Se o cara pagar 500 mil reais, 1 milhão a mais num projeto, ele pode economizar 10 vezes mais isso depois na obra, por conta da assertividade. Assim, porque o que acontece? A gente já trouxe esse tema aqui. O maior custo não é projeto, o maior custo é obra, é execução. Então, e principalmente a parte de acabamento e parte de estrutura. Na estrutura a gente tem pouco estresse, porque a estrutura é um processo que, quando consolidado, a arquitetura que se vire para
esconder pilar, para esconder viga, para corrigir essa questão. A estrutura consolidada pouco muda. Então, o que fica é mais na parte de acabamentos e tudo mais, e detalhes arquitetônicos que são desenvolvidos. Mas ali que está o custo. Se você já tem pré-definido exatamente as alturas que vão passar todas as instalações, a compatibilização de todos os processos, onde vão ficar as áreas técnicas, casa de máquina, casa de bombas, se tudo isso está bem consagrado, bem consolidado dentro do seu projeto, a sua execução de obra é muito mais clean. E isso é importante, porque ela trabalha no que a gente conversou aqui durante essas meia hora, que é eficiência. Ela vai trazer a eficiência necessária para a gente poder Sua obra não vai custar durar menos o e tempo menos tempo. certo, entendeu? Não vai ter atraso na obra, não vai ter preocupações de custos adicionais, entendeu? Eu tô falando isso, mas parece que eu tô, tipo, contra o BIM, né, nessa Nossa, tá parte. muito Mas, na cadista pro verdade, meu gosto, Rodrigo. Tá eu muito tô, cadista. na verdade, Tá eu um sou a pouquinho. favor do BIM, né? O que eu Não quero... sei, velho. A gente vai ter Quando o que colocar cara, o participante. quando o cara eu tem que quero- falar que é a não. favor do BIM, é complicado. Avisa o Não, mas RH eu que a gente tenho vai que... ter. Ô, Mas, na Rodrigão, avisa o verdade... RH, a gente precisa trazer Mas, na outros verdade, a participantes. gente tem que Pior que ele é o RH. esclarecer, Fudeu. a gente não pode ter uma utopia aqui, né? A gente tem que realmente pôr o pé no chão e falar, hoje é assim, entendeu? Não tem como, não, mas o cara ele precisa pagar mais para pagar o BIM. Não, hoje é assim por conta disso e disso, eu expliquei aqui, né? É claro que o Elias falou, as frutas velhas vão e as frutas novas vão vir com tudo. Então a gente está nesse processo, né? A gente está crescendo ainda, né? As frutas novas para pegar o pomar. Então até isso chegar há um tempo, é claro, né? Para a gente ver. Só que desde agora a gente já precisa falar, entendeu? A gente precisa expor. Porque quem vai escutar esse podcast aqui, às vezes pode ser um cara que quer construir alguma obra, né? Que esteja, eu vi aqui no BIM, o cara me deu orçamento em CAD e ele me deu orçamento em BIM. Em CAD é muito mais barato e é menor o tempo de projeto. Quando o cara vem em BIM é muito mais caro e é o maior tempo de projeto. Por quê? Né? Então ele vai... acredito que um cliente, né, que quer investir bem, ele vai pesquisar sobre. Mas ó, só para finalizar, E só pra aí, gente. não, Vai lá, termina aí. Não, só para eu finalizar a ideia. E aí ele vai pesquisar sobre. E quando ele pesquisa, né, se ele escutar o podcast, a gente vai falar para ele, cara, se você vai pagar mais no projeto, na obra você não vai ter preocupação e vai pagar muito menos na sua obra, cara. Então, no valor total, você vai pagar muito menos. E Mas aí, a gente sim, precisa deixar isso claro. E assim, só para a gente finalizar aqui, o que acontece? Se o que a gente está falando não fosse verdade, o BIM Não existiria. o BIM não estaria cada vez mais consagrado, cada vez tomando mais o espaço dentro dos projetos. Isso só ocorre porque, tipo assim, o BIM começou nos grandes projetos, sim, são os maiores investimentos, que aceitam esse aumento necessário no custo do projeto. Beleza. E cada vez mais os projetos todos já estão vindo em BIM. Antes vinham em BIM em última etapa, só para mostrar o modelo pronto. Não, agora está sendo definitivamente projetado já em BIM desde as etapas anteriores. E já tem projetos sendo 100% feito em BIM. E o principal, cada vez mais os BIM mandates, os BEPs da vida, são mais detalhistas, são mais críticos sobre exatamente como tem que ser o processo do BIM dentro dos seus projetos. Então, assim, a gente vê uma corrente migrando forte e ela só está migrando, ela só existe porque o que a gente está falando aqui está se confirmando nas obras de fato. Uhum. Essas empresas grandes, essas incorporadoras gigantes, se elas implantassem o BIM e não vissem resultado, elas não estariam continuando, elas não estariam exigindo que fosse feito em BIM, que fosse feito em BIM do jeito delas. Isso só ocorre porque elas estão sentindo lá na ponta, na hora da execução da obra, um custo menor. Elas estão vendo a eficiência nos seus projetos / execução. Acho que é isso. Isso mesmo, que é onde tem o maior custo. Quer falar alguma coisa, Perdiga? Não. Fechou? Não, só para arrematar esse conteúdo e fechar um vínculo ali com o 9D, que é o assunto que a gente deu uma Pô, eu falei da eficiência aqui pra escapadinha no fechar, final. Marlon. Putz, droga. Não, eu vou fechar novamente, mais uma Vai lá, trava na porta. Vai lá, tá? vai lá. Essa questão que o Rodrigo colocou, tá falando de tempo de projeto, né? Você não quer investir mais é porque quer fazer mais rápido, não quer que demore tanto para fazer o projeto, porque o cara quer ver o negócio subindo, né? O edifício sendo construído. Certo.
De novo, entra o modo de pensar. Se o cara lá atrás não entende que eu preciso, em vez de 3 meses, para fazer um projeto de 6 meses, porque se você for colocar a relação no Japão, é dobro do tempo, mais que o dobro do tempo, os projetos lá do que em relação ao Brasil, por exemplo, dobrar de 3 para 6 meses, você não vai conseguir nunca modificar os processos a ponto de ter uma produtividade maior. Esquece, você não vai conseguir. Entendeu? Então passa por ali o modo de pensar. Então a gente, só para dar uma arrematada no conceito, a gente falou sobre esse ajuste de simplificação de fluxos e processos, falamos sobre logística em canteiro de obras, né, para reduzir atividades que não agregam valor ao edifício, à construção. O conceito ainda trata sobre o padrão construtivo e a industrialização, então você usar mais pré-fabricados, porque você vai ter o lean, a construção enxuta passa muito por isso. A tecnologia que eu a tecnologia, exatamente. O 10D vai falar mais sobre isso, mas não vamos queimar a pauta. O conceito entra também, o novo ID entra pela industrialização nesse sentido. E esse projeto logístico, né? Além do projeto da edificação, pensar no planejamento, envolver essas logísticas. Então, em vez de eu comprar tantos elementos para estocar, eu compro o suficiente para aquele pacote, aquela etapa da obra para entregar correto, sem erros, um conteúdo com mais assertividade e qualidade, né? Pensa, você fazer, modelar 30 quartos ou um quarto só, um banheiro, vestiário, Rodrigão, hidráulica. Se eu precisar modelar 30 ou modelar um só, 30 em um mês ou 1 em 10 dias, o que você vai fazer melhor? Sei lá. Porra, 1 em 10 dias, né, mano? 1 em 10 dias. Você vai ter tempo de fazer a verificação, você vai ter tempo de passar por um processo de qualidade. Passa por aí, tá? 9D passa por aí. Galerinha, estamos estourando o nosso time aqui do nosso podcast. Daqui a pouco vai ter que transformar ele em 2 partes aí. Coitada da edição. É assunto, hein? Não, mas hoje deu uma expandida, porque ele aparenta ser um pouco genérico, né? Sobre todo esse conceito de eficiência, mas acho que a gente arrematou bem o conceito. Ô, Perdiga, quer fazer aquela nossa propagandinha básica pra gente encerrar? Com toda certeza. Vamos lá, hora do merchan, né? E, bom, vocês já devem estar olhando aí. Para quem está assistindo a gente no YouTube, tem um QR Code aqui do lado. Consegue visualizar aí. Se você quiser saber mais sobre a Benji, né, que é a Alpha BIM Engenharia, nossa empresa de projetos de instalações e treinamento em implantação BIM. É só escanear o QR Code, lá você vai ter acesso a mais informações, ter acesso ao nosso e-mail, telefone, site, nossos projetos aí que a gente já desenvolveu. E se tiver interesse, é só mandar, só entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em fazer um orçamento com vocês. Tá ok? Fechou, galera. Valeu, Perdiga. Grande abraço. Ótimo Abraço. restante de domingo para nós. Ou para quando vocês estiverem vendo, né? Valeu, Rodrigão. Abraço. Valeu. Obrigadão. Falou, Debitos. Até mais. É com você mesmo, Marlinho. Acho que não entendi. Falou, valeu. Tchau, tchau. Te cuida, Marlinho. Bom, galera, então é isso. Até mais. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau. Valeu, galerinha. Até mais. Falou, Tchau, tchau. Tchau, tchau.